Uma noite fria, em que alguns já vieram pela manhã, já aproveitaram um momento não tão frio, e graças a Deus as nossas equipes têm servido com muita excelência no culto da manhã, e que bom que você está aqui à noite, ou que nos acompanha pela internet. Nós estamos finalizando uma série intitulada Praticando a Ressurreição. É a penúltima pregação dessa série. É uma série expositiva, que estamos ali verso a verso em Efésios, e é um convite ao amadurecimento. É um convite a sairmos da zona de conforto. E nós aqui como liderança queremos te ajudar nesse processo, te encorajar a sair da zona de conforto para amadurecer, ou seja, para se parecer com Jesus. Afinal de contas, essa é a missão dessa igreja. Essa é a razão da existência dessa igreja. Ajudar pessoas comuns, eu e você, a sermos parecidos com Jesus. E nós temos um desejo, uma visão para 2030, intitulada 80, 60 até 2030. Desejamos que 80% do nosso povo esteja envolvido em pequenos grupos, que são os grupos durante a semana, e queremos que 60% da igreja do todo esteja servindo, mas não só servindo conforme sua paixão, seu perfil e seus dons. Para que tudo isso? Para desenvolvermos cristãos maduros e líderes inspiradores. E hoje queremos falar sobre o evangelho aplicado às relações de trabalho, que diz muito respeito ao amadurecimento. O cristão maduro, ele aplica o evangelho no trabalho. E a gente vai ver aí Efésios capítulo 6, versos 5 ao 9. E a ideia central de hoje é: patrões e empregados, antes de tudo, são servos de Jesus. E antes de entrarmos no texto, eu quero que você comigo aqui imagine a seguinte história: 3 pedreiros trabalhando em uma obra. O primeiro deles, levantando uma parede, sentando tijolos, e alguém então, um quarto homem, chega e pergunta: amigo, o que estás fazendo aí? Que pergunta? Estou assentando tijolos, levantando uma parede. Esse cara tinha meramente uma profissão. Esse cara entendia que a profissão dele era ser pedreiro. Ele acordava todos os dias cedo e estava lá às 7, 8 da manhã na obra, assentando tijolos, levantando paredes. O segundo homem, seu colega de profissão, de trabalho, ali na mesma obra, responde diferente. A pergunta daquele quarto homem: e aí, você o que está fazendo? Eu estou construindo uma escola. Então esse homem que estava assim levantando uma parede, mas tinha uma percepção diferente da realidade. Ele diz: não, eu estou levantando uma parede para construir uma escola, eu estou contribuindo com o futuro da sociedade. Eu estou aqui criando um espaço onde muitas, milhares de crianças vão passar e vão aprender, e vão se desenvolver e vão crescer. Esse homem, tendo a mesma profissão que o primeiro, tinha uma percepção diferente. Ele então, por assim dizer, tinha um propósito. Ele havia encontrado um propósito naquela profissão. Era a mesma função, no entanto, com um olhar diferente sobre a realidade. E o terceiro homem, a ele também foi perguntado, e ele disse: estou levantando uma parede, estou construindo uma escola, no entanto, eu estou obedecendo a missão que Deus deu para mim. Esse homem tinha a profissão de pedreiro, tinha um propósito de que enxergava que sim, era uma escola e havia um propósito bonito nisso, mas a perspectiva que ele tinha a respeito da sua realidade é que ele estava no lugar certo, porque ele era um servo de Deus, por isso estava não só no lugar certo, mas no momento certo. E ele então entendia que Deus o havia colocado ali, e ele obedientemente fazia aquilo que Deus havia colocado em sua mão para fazer. 3 realidades iguais, mas vistas sob uma perspectiva diferente. E eu te pergunto, como você enxerga o seu trabalho? Você tem uma profissão? Você tem um propósito? Ou você está respondendo a uma direção de Deus e está cumprindo a missão de Deus nesse tempo, nesse lugar? Como você encara o seu trabalho? É só para ganhar dinheiro?
Ou tem algo maior do que isso, ou ainda entende que está a serviço de Deus. Para isso, vamos ler então o nosso texto da noite. E primeiro eu quero trazer o primeiro verso a respeito do contexto para entendermos o que estava acontecendo aqui em Efésios capítulo 6, verso 5, como está na tela. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você sabe, você está acompanhando essa série e tem visto que a gente tem falado agora nos capítulos 5 e 6 sobre aspectos práticos. Tudo que foi visto nos capítulos 1, 2 e 3, o capítulo 4 com uma transição, 1, 2 e 3 falando sobre Deus e sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, o 4 uma transição, o capítulo 4 dons, capítulo 5 aspecto prático. Semana passada, pastor Tiago pregou aqui pela manhã e pastor Musta lá não sei quem pregou lá em Sara, não lembro, acho que foi o pastor Dudu, enfim, pregaram sobre família, sobre a família cristã, sobre o aspecto prático, como ser família sendo cristão. E hoje nós vamos falar sobre as relações de trabalho. Mas Paulo aqui, nesse momento, ele está num tempo em que havia escravidão. E a palavra servos, que você vê na tela destacada, é a palavra para escravos. Portanto, ainda que obviamente não tenhamos mais escravidão, ou ainda que de certa forma tenhamos, mas enfim, no Brasil legalmente não, e na maior parte dos países também não há, mas ainda assim conseguimos extrair lições valiosas para a relação patrão-empregado. Mas na época de Paulo, havia cerca de 60 milhões de escravos só no Império Romano. E os escravos faziam todo tipo de trabalho. Não só trabalhos braçais, como também trabalhos intelectuais. Havia, por exemplo, escravos que faziam atividades administrativas, ou mesmo médicas, enfim. E havia todo tipo de escravo, porque alguns eram comprados, outros eram herdados, outros eram prisioneiros de guerra, ou ainda outros se tornavam escravos por conta de uma dívida. A questão é que escravos eram vistos como ferramentas, eram vistos como objetos. Aquele que era o dono do escravo poderia fazer o que bem entendesse do seu escravo. Para você ter uma ideia, escravos idosos ou mesmo doentes poderiam ser abandonados e não se cuidava daqueles que naturalmente acabavam morrendo cedo. Então o senhor de escravo, o dono, fazia o que ele bem entendesse. Ele podia castigar, ele podia torturar, ele podia mutilar. Alguns escravos tinham seus olhos arrancados, os seus dentes arrancados, eram mutilados, e ao final de sua jornada, ou poderiam ser jogados a animais, poderiam também ser crucificados, enfim. Os escravos eram meramente objetos humanos nas mãos dos seus donos. Agora a questão é, como é que Paulo lidou com os escravos? Como é que Jesus lidou com essa relação entre senhor e escravo? E quando observamos atentamente os escritos bíblicos, vemos que nem Paulo, nem Jesus foram agentes de revoltas sociais. Nós não vemos Paulo se levantando literalmente contra esse sistema escravocrata. Nós não vemos passeatas contra a escravidão. Nós não vemos Jesus falando para libertar os escravos. Era uma relação comum para a época. No entanto, vemos que tanto Paulo, quanto os demais apóstolos, quanto o próprio Jesus, trataram de outros aspectos. Eles não foram transformadores sociais, eles foram transformadores espirituais. Eles lidaram com outra perspectiva da realidade. Ao invés de confrontar o sistema político, ao invés de confrontar o sistema social ou econômico da época, eles confrontaram o sistema espiritual. Eles apelaram para os aspectos internos dos indivíduos. A Hernandes Dias Lopes diz: o cristianismo provocou não uma revolução política, social ou econômica, mas uma revolução moral, e eu diria principalmente espiritual. Foi uma transformação de dentro para fora, individual,
e coletivamente. Claro, é um processo mais lento, no entanto, muito mais efetivo. Faço aqui a comparação entre um antibiótico e um antitérmico. Muita gente doente nesse inverno, muitos com febre, e a gente quer resposta rápida. A gente não quer ficar com febre, a gente sofre, principalmente quando são os nossos filhos. A gente faz o quê? Antitérmico. Te dá Novalgina ou outro tipo de antitérmico para quê? Baixar a temperatura de forma rápida. A gente quer resultado rápido. No entanto, muitas vezes temos que tomar antibiótico. E o antibiótico ele age um pouco mais lentamente, no entanto, ele atinge a causa do problema. Então, o antitérmico não resolve, não mata, pelo contrário, às vezes ele atrapalha o nosso corpo reagir à bactéria ou ao vírus, mas o antibiótico mata, ainda que faça com que demore mais para a febre baixar. E assim é a ação do Evangelho. Paulo, Jesus, os demais apóstolos não agiram diretamente naquilo que aparecia como problema, eles agiram na causa do problema. E essa é a missão da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus tem como foco não tentar acabar com os sintomas do mundo lá fora. A igreja precisa tratar no cerne da questão, que é o pecado, que é a transformação do nosso ser. Essa é a missão da igreja. Foi dessa forma que Jesus lidou, foi assim que Paulo lidou. E a escravidão perdurou até o século XIX, e ela demorou muito tempo. Mas Jesus não veio, como disse, para mudar os sistemas sociais. Jesus veio para trazer o Evangelho e promover transformação interna. Por quê? Jesus não estava lidando com algo terreno. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Porque Jesus estava falando sobre um reino espiritual. Não é sobre ter o paraíso na terra, é sobre ter a expectativa do paraíso na vida eterna. Por isso o foco da Bíblia, o foco da igreja, o foco de Paulo e de Cristo eram as questões espirituais. Agora, por conta desse foco interno, ele rege então as nossas relações de trabalho. Ainda que Paulo não tenha confrontado o sistema político, social e econômico, a aplicação do Evangelho nas relações de trabalho equilibrou essas relações, trouxe harmonia em um tempo em que havia escravidão. E claro, essas lições nós podemos aplicar para a nossa vida hoje. E é primeiramente então, a gente vê as obrigações dos empregados. Vamos ver como é que Paulo fala para os servos, para os escravos, e a gente tira lições para nós, aqueles que são empregados. E diz assim, quanto a vocês servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Olha só, Paulo está falando para os escravos, gente que era considerada assim, objeto humano. Ele diz, obedeçam aos seus senhores. E olha que interessante, a palavra Senhor aparece 2 vezes nesses versos. Primeiro se referindo aos senhores, os donos de escravos, e depois se referindo a Cristo. Mas a palavra na língua original é a mesma, é a palavra Kyrios. Portanto, Paulo aqui faz um paralelo, olha, escravos, obedeçam tanto os seus donos na terra, tanto quanto obedeçam o seu dono que está nos céus. A obediência a Cristo implica em obediência aos seus donos escravos. Por isso, a obediência a Cristo significa obediência aos patrões. E ele diz, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor. Isso não significa medo, isso significa solicitude, ser solícito. Isso significa ser responsável, não rebelde, mas se sujeitando. E é muito importante como a leitura do contexto
nos ajuda a entender o que estamos lendo, quando lemos versos antes, no capítulo anterior, quando diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A ideia então é que se o escravo se sujeitasse a Cristo, naturalmente ele se sujeitaria ao seu dono. E esse princípio, ele se aplica às nossas vidas. Por isso significa que a todos aqueles que são empregados, muito obrigado. Todos aqueles que são empregados precisam se sujeitar primeiramente a Cristo, e o resultado disso é que se sujeitam ao seu patrão. E isso significa que, quando eu obedeço o meu patrão, eu estou obedecendo a Cristo. Isso significa ser um funcionário disponível, ser fiel à empresa em que trabalha, ser responsável. E quando sou assim, eu estou servindo o próprio Jesus. Agora, o contrário também é verdade. Quando eu estou desobediente, infiel à empresa, ingrato, promovo fofoca, falo mal do patrão, falo mal da empresa, faço corpo mole, falto sem motivo, sou preguiçoso, eu estou desobedecendo o meu patrão? Sim, mas em último caso eu estou desobedecendo a Cristo, e é o nome dele que é envergonhado. Irmãos, o texto diz: aqueles que obedecem somente quando são vistos, mas você sabe que Jesus está vendo. E quando você desobedece aos seus patrões, aos seus líderes, você está desobedecendo a Cristo. Hernandes também diz: um empregado que é crente, mas infiel, que faz corpo mole, que traz seu patrão, sua empresa, que não dá o melhor de si, está traindo o próprio Senhor Jesus. A convicção do trabalhador crente é que cada trabalho que realiza deve ser suficientemente bom, como se fosse apresentá-lo ao Senhor. Então nós obedecemos aos nossos patrões porque nós somos servos de Cristo, porque nós temos um compromisso com Ele, e porque temos um compromisso com Ele, em última instância, nós obedecemos àqueles que nos são os nossos líderes, porque Jesus é o nosso próprio exemplo. Ele obedeceu ao Pai, e obedeceu morrendo, sofrendo, e nós então obedecemos, servindo como Cristo nos serviu. Agora, tanto empregados quanto autônomos precisam ter essa mesma perspectiva. Talvez você não tenha um patrão, mas em alguma medida, por assim dizer, os seus clientes são seus patrões. Por isso você deve fazer o seu trabalho com excelência, com dedicação, cobrar um preço justo, fazer o seu melhor para o seu cliente, servindo o seu cliente como se estivesse servindo ao próprio Cristo. E ele continua no verso 7, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas. Por isso, independente da sua profissão, saiba que em última instância, você está ali a serviço de Cristo. Você está servindo o próprio Jesus. Lembra dos 3 pedreiros? O primeiro diz: estou fazendo uma parede. Ele tinha uma profissão. O segundo diz: eu estou fazendo uma escola. Ele tinha um propósito. O terceiro diz: eu estou a serviço de Cristo. Ele havia entendido que ele tinha uma missão dada pelo próprio Deus. O problema é que ao longo dos séculos se dividiu o que é supostamente sagrado e secular. Para muitos então, ao longo dos séculos, e muitos então ainda vivem sob essa perspectiva, de que o que é relacionado à igreja é sagrado, o que é feito no mundo lá fora não é sagrado, é o secular. Aqui eu faço para Deus, lá não é para Deus, lá é para mim. Deus não se envolve no meu trabalho, é um equívoco. Deus se envolve em tudo. E quando você está lá, seja no chão de fábrica, seja na sala de aula, seja no consultório médico, seja no tribunal, seja onde for, quem está ali te não só vigiando, mas direcionando, liderando, é Cristo. Você está a serviço dele. Por isso faça o seu melhor. Bruno, mas eu não gosto do meu trabalho.
não gosto do meu chefe, não gosto da minha equipe, não gosto da minha profissão, não gosto do que eu faço. Não há escolha. Obedeça mesmo assim. A obediência não está vinculada ao fato de você gostar ou não. Você não faz um trabalho bem feito porque você gosta ou não. Você faz um trabalho bem feito porque você está a serviço de Cristo. E é o nome dele que você tem que zelar. Não gosta da sua profissão? Ok. Então, passe a refletir sobre isso. Primeiro, se existe um propósito maior de estar ali, um propósito de Deus, se há uma direção de Deus de você estar ali, esforce-se para gostar daquilo. Tente enxergar com a perspectiva de que Deus te colocou ali. Agora, um outro ponto, não tem opção. É o que tem. Trate também de gostar. Trate de olhar com olhos de gratidão. Agradeça a Deus por ter o que comer. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Então, à medida em que você muda a sua perspectiva sobre aquela realidade, você passa a gostar. E outra, se há opção de mudar, mude de carreira. Eu mudei de carreira aos 38 anos, mais ou menos. Você também pode mudar, nunca é tarde. Agora, se você está refletindo sobre essa possibilidade de mudar de carreira, ou mesmo se o que você faz é direção de Deus, eu quero fazer um exercício com você. E o primeiro deles é: quais os seus dons? Se Deus lhe deu ferramentas, muito provavelmente essas ferramentas podem e devem ser usadas também no seu ambiente de trabalho. Deus lhe deu habilidades específicas que poucos têm, ou que alguns têm. E se você usar essas habilidades no seu ambiente de trabalho, você vai perceber que as coisas vão fluir muito bem. Não só isso. O que você ama fazer? Quando você encontra os seus dons, e você faz aquilo que sabe e ama, as coisas fluem muito mais. A psicologia fala do estado de fluxo, mais especificamente a neurociência. Um estado alcançado quando você faz algo que você não vê o tempo passar. O que você faz, que quando você faz, é algo tão bom que o tempo parece não passar, que você poderia ficar ali horas e horas fazendo. Isso é o que a neurociência chama de estado de fluxo. Portanto, quando você usa os seus dons naquilo que você ama, muito provavelmente você encontrou um lugar muito especial. Agora, se você tem dons, encontrou, se você ama fazer aquilo, e ao mesmo tempo Deus é glorificado, aí você provavelmente encontrou a sua missão de vida. Ali naquele ambiente, você tem as ferramentas certas, você ama fazer aquilo, e Jesus é glorificado, Jesus é exaltado. Ali, muito provavelmente, você encontrou o lugar em que você pode fluir da melhor forma possível, e Jesus é exaltado. Agora, pode ser que essa missão mude, pode ser que hoje você esteja em uma e daqui a pouco não esteja mais. Não precisamos abraçar a profissão e achar que eu vou ficar ali para sempre. Não, é possível mudar. Agora, talvez também você esteja em um momento em que isso não é possível. Está tudo bem. Pense na possibilidade de encontrar esse lugar, mas às vezes você não vai encontrar amanhã. Talvez haja necessidade de estar no lugar onde Deus lhe colocou para aprender lições, para ser mais humilde talvez. Enfim, precisa então ter uma vida de oração para ter o discernimento. Mas eu te pergunto algo: se amanhã fosse seu último dia de vida, você desejaria fazer o que está programado para fazer amanhã? Pense, você está feliz de que amanhã é segunda-feira? Amanhã você vai acordar, você vai se olhar no espelho, e você vai vibrar com o que você está prestes a fazer?
Talvez não. E talvez você tenha que suportar esse lugar. Por isso que eu disse, a oração vai conformar o seu coração àquele lugar de sacrifício. E em oração você vai conseguir enxergar com melhores perspectivas aquela realidade. No entanto, talvez outros aqui estejam percebendo o seu coração mudando, os seus desejos mudando. E eles começam a perceber que 1, 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, continuam fazendo aquilo que não amam, aquilo que não sabem, e passam a se entristecer. Agora, repito, é necessário um discernimento da parte de Deus, que somente a oração vai lhe proporcionar, assim como conselhos de pessoas mais velhas ou mais experientes, para de alguma forma, na multidão de conselhos, entender se eu preciso me sujeitar a esse lugar e obedecer a Deus, ou eu posso começar a construir um caminho de transição de carreira. O fato é que todos nós vamos morrer, e imagine se continuar fazendo o que você faz até os últimos dias de suas vidas. Você vai continuar satisfeito no seu leito de morte? Você vai dizer: cumpri a carreira que Deus me propôs, estou satisfeito? Ou, puxa, devia ter tentado. Repito, somente o discernimento dado por Deus vai te direcionar o que deve ser feito, se é se submeter àquele lugar de trabalho, ou é buscar uma transição gradativa de carreira. O fato é que, particularmente, eu pensei sobre isso há cerca de 5 anos atrás. Claro, essas reflexões vieram muito antes disso, e eu disse: eu não quero me arrepender de não ter tentado. E assim, de fisioterapeuta, estou aqui como pastor, preferi me arrepender de talvez não dar certo, porque afinal de contas, o que é não dar certo? E aí é outra conversa. Mas eu não gostaria de chegar aos meus 80, 90 anos e dizer: poxa, por que eu não tentei? Mas o ponto é, o que Deus está te conduzindo a fazer, porque Deus estava me conduzindo a mudar de carreira. E talvez aqui alguns precisem segurar por mais um tempo, outros talvez precisem segurar para sempre nessa carreira, outros talvez precisem de um empurrãozinho para dizer: preciso mudar. Então o que importa é estar em comunhão plena com Cristo, e você percebe o seu coração sendo inclinado não pelos seus desejos pecaminosos, mas você vê claramente a mão de Deus te empurrando, a ponto de ficar impossível dizer não. Assim foi comigo. A mão de Deus foi me conduzindo a ponto de ficar impossível dizer não, porque era Deus. Assim posso falar sobre a Lela. A Lela tem sido conduzida por Deus ao longo dos últimos 2 anos e pouco para mudança de carreira. E ela, pela graça de Deus, está fazendo isso essa semana. Pela graça de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração há mais de 2 anos atrás, e foi trabalhando em nossas vidas, Ele então está proporcionando para ela de uma forma impossível de dizer não. As demandas ministeriais têm crescido, e nós, você sabe, optamos para que mulheres pastoreiem mulheres, mas numa perspectiva de discipulado, de aconselhamento. Então, irmãos, amor, sobe aqui para as pessoas te conhecerem, por favor. Ela não queria subir. A Lela, para quem sabe, para quem a conhece, ela gosta dos bastidores, ela não gosta de ficar em evidência. Só que essa semana ainda, alguém dizia para nós: eu não conhecia a mulher do pastor, eu não conhecia a Lela. Essa é a Lela. Ela estava suando frio para subir nesse palco. Mas, irmãos, quando Deus tem uma obra, Ele vai conduzindo as nossas vidas para isso. Não foi uma decisão que nós tomamos ontem,
É algo que Deus tem colocado no coração da Lela, há mais de 2 anos atrás, tem colocado no meu coração, e Deus está trabalhando em nós em primeiro lugar e na comunidade. A comunidade está demandando dela. Agora a gente vai dar esse passo. No entanto, e nós temos preparado vocês para esse passo, mas nós não vamos contratá-la, pelo menos agora. A Lela está vindo pela fé, nós estamos dando esse passo de fé, porque a comunidade precisa. Nós não, repito, não estamos contratando a Lela, é pela fé. Agora, porque entendemos que é Deus que está conduzindo. Não é fácil dar esse passo de fé. A gente tem dito ao longo desses 2 anos e pouco, vamos, não vamos, vamos, não, agora a gente, não vai, e vamos, não vamos, mas repito, como é Deus que está afunilando, não tem como dizer não, e a gente sabe que na nossa casa não vai faltar nada, porque Ele vai prover. Talvez a gente não tenha o que nós gostaríamos, mas Ele vai prover o que nós precisamos, e que o meu exemplo e o exemplo da Lela, claro, fundamentados pela palavra, traga aqui a vocês inspiração, para que façam aquilo que Deus está conduzindo vocês. Mas calma, não é uma decisão da noite para o dia, muita conversa, muita oração, muitos conselhos, muita reunião com o presbitério. Então nós entendemos que ela deveria dar esse passo, pela fé. Claro, para o presbitério é fácil, diz para ela vir, mas quem vai dar de fato o passo somos nós, né? Claro, é uma brincadeira aqui, mas eu quero dizer que o presbitério está com a gente, e nós entendemos que a igreja está com a gente, de novo, pela fé, mas esperamos que Deus, em sua fidelidade, com certeza não vai deixar faltar nada. Então orem pela Lela, orem pelo ministério de mulheres que começa a nascer nessa comunidade, estejam junto dela, mulheres, em oração, em suporte, enfim, e contem com ela também. Ela gradativamente vai abrindo a sua agenda para atender as mulheres de nossa comunidade. Obrigado, amor. Irmãos, por quê, né? A Lela, o pai dela é contador, tem um escritório de contabilidade, ela trabalha lá há mais de 15 anos. Por que largar um escritório de contabilidade para vir para a igreja? Irmãos, é porque a gente quer deixar uma marca no reino. Nós entendemos que Deus nos chama, não que a contabilidade seja menos sagrada, mas Deus está nos chamando para de alguma forma inspirar pessoas de forma mais intensa, e a gente quer deixar uma marca no reino, ainda que isso custe algumas coisas, mas a gente está olhando para a eternidade. Espero que você faça o mesmo. Verso 8 diz assim: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Essa é a lei da semeadura. A lei da semeadura diz o quê? O que você planta, você vai colher. E é impossível que essa lei seja invalidada. Ela é válida para patrão, para funcionário, para autônomo, para pastor, para missionário, para professor, para advogado, é válida para todos. E é fato, preguiçosos, desonestos, fofoqueiros, pessoas com má vontade vão colher o quê? A abundância. Por outro lado, pessoas honestas, trabalhadoras, fiéis aos seus patrões, cheias de vontade, vão colher bênçãos. Agora, essas verdades também dizem respeito aos patrões. O texto diz no verso 9: vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Você que é patrão, tenha a mesma atitude, e a base para isso é essa: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Óbvio, existe hierarquia, mas o patrão, em alguma medida, precisa estar atento à necessidade do funcionário. Olha o que Paulo diz aos Filipenses: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade,
cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esse verso era válido para donos de escravos. Eles deveriam olhar com interesse para as necessidades dos seus escravos, quanto mais aqueles que são patrões. Precisamos todos olhar para as necessidades de todos. Essa ideia era revolucionária na época de Paulo. Imagine um dono de escravo perguntando para o escravo: o que você precisa? Então, e essa realidade que era revolucionária naquele tempo, precisa ser levada em consideração hoje. Se os escravos deveriam ser cuidados, quanto mais funcionários em nosso dia. Isso é aplicar o evangelho nas relações de trabalho. Porque não somente Paulo disse: donos de escravos, considerem os seus escravos aí, cuidem deles. Patrões, cuidem dos seus empregados. Qual é a base de tudo isso? A base é Ele. Ele morreu na cruz para cuidar das nossas necessidades. Mas tanto quanto em sua morte nós ganhamos vida, assim como Ele recebeu a alegria que lhe estava proposta. A relação de trabalho, tendo o evangelho aplicado sobre ela, é uma via de mão dupla. O patrão olha para o funcionário olha para o patrão. Tanto quanto o marido olha para a esposa e a esposa olha para o marido, e ambos se beneficiam, como visto na semana passada, o patrão olha para o empregado olha para o patrão, ambos se respeitam, ambos tratam com dignidade, ambos tratam uns aos outros com amor. E o princípio por trás disso é que todos somos iguais diante de Deus. Por isso, patrões, vocês são servos de Cristo. Vocês estão a serviço dEle. E por isso Paulo diz: deixe as ameaças de lado. Patrões, não ameacem os seus funcionários, algo como: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Jesus não fez isso com a gente, numa perspectiva toma lá da cá. Jesus não nos ameaça, Jesus nos amou. Jesus nos derramou graça. E a mesma perspectiva que espera-se do patrão. Patrões, amem. Patrões, sirvam. Patrões, derramem graça sobre os seus funcionários. É isso que Jesus nos ensina. E último ponto aqui, trago algumas lições sobre o trabalho. E eu te pergunto, qual o motivo de você trabalhar? Pagar conta? Viajar? Ganhar dinheiro? Ter sucesso? Tudo isso é válido em alguma medida. Óbvio, todos precisamos pagar contas. Todos queremos passear, comer bem, tudo certo. Queremos ter sucesso e está tudo bem você desejar o sucesso e se preparar para isso. No entanto, o dinheiro e o sucesso não podem ser o fim. O nosso objetivo final não pode ser o dinheiro nem o sucesso. O nosso objetivo final, tendo em vista o fato de que estamos servindo a Cristo, tem que ser o quê? A glória de Cristo. Portanto, nós trabalhamos para a glória dEle. Nós servimos porque servimos a Ele. Então o foco principal não é o dinheiro nem o sucesso, mas é a obediência a Ele. E então, o dinheiro e o sucesso podem vir como resposta. É fato que o dinheiro suficiente vai vir, porque Ele prometeu que nada nos faltaria. Alguns podem ganhar mais, porque há um propósito nisso. Alguns podem ter sucesso nacional ou internacional, porque pode haver um sucesso nisso, e está tudo bem. Mas o perigo, irmãos, fiquem espertos, é quando o dinheiro é o meu fim. Quando eu trabalho para ganhar dinheiro, quando eu trabalho para ter sucesso, e quem trabalha para ganhar dinheiro, se torna servo do dinheiro. Quem trabalha para ter sucesso, se torna servo do sucesso. Mas lembre-se, Jesus é o nosso patrão. Se eu trabalho para ganhar dinheiro, se eu trabalho para obter sucesso, Jesus não é mais o meu Senhor. E você? Trabalha para quem?
Para o dinheiro ou para Cristo? Porque se o dinheiro ou o sucesso é o seu foco principal, significa que você tem outro Deus. Significa que você adora um ídolo chamado dinheiro ou sucesso. E então, quando você tem dinheiro, você está bem. Quando você não tem, você está mal. Quando você tem sucesso, você está feliz. Quando você não tem sucesso, você está triste. Significa que o dinheiro ou o sucesso é o seu dono. Você se tornou escravo do dinheiro ou do sucesso. E cuidado, tem um alto preço a ser pago. Esse senhor, chamado dinheiro, chamado sucesso, ele acaba com a sua saúde física, às vezes com a sua saúde mental. Ele te rouba o teu sangue, roubando o teu tempo, às vezes roubando o teu casamento, às vezes os seus filhos, tudo em busca de um sucesso que o mundo lá fora diz que vai te trazer felicidade. E eu posso garantir, não há necessariamente felicidade lá. Felicidade está aqui, em Cristo. E então, uma vez satisfeitos nele, o dinheiro não é mais o meu Senhor, o sucesso não manda mais em mim. Por quê? Porque é impossível, segundo Jesus, servir dois senhores. Ou você serve Cristo, ou você serve o dinheiro. Ele diz, ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. E agora eu te digo, aquele que serve ao dinheiro e ao sucesso, vai ser ansioso, vai ser preocupado, vai morrer de medo. Agora, aqueles que servem a Cristo, têm paz, porque eles sabem que o seu patrão vai prover o necessário. Eles têm tranquilidade, eles têm a certeza de que tudo vai ficar bem. Cuidado, porque o próprio Jesus disse, é Jesus que está dizendo, tá? Não sou eu. Desculpa, aqui Paulo, depois Jesus. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Aqueles que tiram Jesus do centro do coração e colocam o dinheiro, as cobiças, os desejos, não herdarão o reino dos céus. E o que adianta acumular as riquezas que a terra há de comer e perder as riquezas do céu? E agora sim, Jesus disse, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, irmãos. Cuidado, o dinheiro é sedutor. E o problema disso é que muitos pastores e líderes têm falado nos púlpitos sobre ser um grande líder de sucesso, sobre um empreendedor com muito dinheiro. Tudo isso é válido, mas não pode ser o foco. O foco são os bens eternos, o foco é a herança eterna. Cuidado, o dinheiro é sedutor, mas o dinheiro não é pecado. Jesus diz que o amor ao dinheiro é pecado. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma linha muito tênue em olhar para o dinheiro como um instrumento ou como um Deus. E eu quero aqui deixar então uma grande lição para todos nós, de que o dinheiro é uma bênção sim, quando bem usado. Nós não amaldiçoamos dinheiro. Espero que muitos aqui sejam ricos. É difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o dinheiro é sedutor, e facilmente ele tira Jesus do coração e coloca o dinheiro. No entanto, nós temos ensinado a palavra, e a palavra bem ensinada traz maturidade, e pessoas maduras lidam bem com o dinheiro, sabem que o dinheiro é uma fonte de bênçãos, sabem que o dinheiro é uma ferramenta para a expansão do reino, e então, não nos tornamos servos do dinheiro, nos tornamos servos de Cristo, e o dinheiro é uma ferramenta, é um instrumento da missão de Cristo para nós, porque o nosso dinheiro não é nosso, é dele. A Bíblia nos traz a ideia de que somos mordomos. Você é um mordomo de Cristo, e Ele te dá dinheiro. Como você tem usado o seu dinheiro? Aqueles que amam o dinheiro ganhado de Deus,
colocaram o dinheiro no centro de suas vidas. E eles não entenderam que o dinheiro é uma bênção quando bem usado. A Bíblia compara o dinheiro a uma semente, lá em 2 Coríntios. Olha só o que o texto diz. Paulo falando, isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Olha só, o dinheiro é como uma semente que Deus dá principalmente para aquele que semeia com fartura. E quem semeia com fartura, colherá com fartura. É por isso que Ele dá semente para quem semeia. Por que Deus daria dinheiro para alguém que retém? Por que Deus abençoaria alguém com abundância, se esse alguém retém aquilo que deveria espalhar? Mesquinhos não recebem mais sementes. Mesquinhos vivem na mesquinharia, porque Deus não os abençoa. Por que Deus abençoaria um mesquinho? Agora, generosos serão cada vez mais abençoados. Como você lida? Mesquinhos têm medo de faltar. Generosos, eles distribuem porque sabem que vem de Deus, e eles são ferramenta, eles são instrumento. E eu te pergunto, se todo cristão na face da terra fosse tão generoso quanto você, como o reino de Deus estaria? Mais igrejas sendo plantadas ou menos? Se todo cristão da Aviva fosse tão generoso quanto você, nós conseguiríamos pagar as contas ou não? Só para você ter uma ideia, nosso ponto de equilíbrio é 50 mil reais para pagar as contas dessa igreja. Faça a conta. Se todos da Aviva fossem tão generosos quanto você, nós continuaríamos conseguindo pagar todas as contas aqui? Sim ou não? Isso mostra como é o seu coração. Se é generoso ou é mesquinho, não tem meio termo. Ou você ama o dinheiro ou você ama Cristo. Jesus disse, não dá para amar os dois. E nós queremos avançar. Nós queremos plantar mais igrejas. Nós queremos investir mais em missionários. Irmãos, a igreja americana para nós é um grande exemplo. Nenhuma igreja na história do mundo, igreja que eu falo de nação, investiu tanto recursos financeiros e pessoas como os Estados Unidos. Ninguém mandou tanto missionário na história da humanidade. Ninguém mandou tanto dinheiro na história da humanidade como os americanos. E eu posso provar, já estive 8 vezes lá. Sabe quantas vezes eu paguei para estar lá? Nenhuma. Todas as 8 vezes que eu estive, foi pago com o dinheiro das igrejas americanas. Não só pagando viagem, como hospedagem. Eu e a Lela já foi umas 3 vezes. Da última vez foi o pastor Gui e o Renan. Nos pagam hospedagem, nos pagam alimentação e nos dão um monte de presentes. Irmãos, e eu posso provar que eles vivem uma abundância. E eles não são generosos porque vivem em abundância, ao contrário. Eles vivem em abundância porque são generosos. Eles têm sementes, porque eles semeiam. E muitos brasileiros têm vivido uma mesquinharia, por isso contam os centavos. Hoje eu vou dar R$1, porque eu ganho 10 mil, mas R$1 tá bom. Agora, a oferta da viúva, R$1 da viúva talvez seja muito, e Deus se agrada da oferta da viúva que deu R$1, porque era tudo que ela tinha. Cada um avalia o seu coração. Eu não estou aqui para julgar corações quanto à generosidade, mas o fato é que os mesquinhos vivem um ciclo vicioso que colhem migalhas. Os generosos vivem um ciclo virtuoso, são abençoados, espalham sementes e são cada vez mais abençoados. Mesquinhos têm falta de fé, não confiam na provisão de Deus. Generosos sabem que são amados, sabem que vão herdar o reino dos céus, e o dinheiro que eles têm é de Deus. Como você lida com o dinheiro? Com generosidade ou mesquinharia? Enfim, como você aplica o evangelho na sua vida? Essa é a pergunta da noite. Você, patrão, trata bem o seu funcionário? Você, funcionário,
faz o seu melhor serviço ao patrão? Você que é autônomo, faz o melhor serviço ao seu cliente? Patrões, empregados, autônomos, antes de tudo, são servos de Cristo. E porque somos servos de Cristo, onde nós estivermos, faremos o melhor. E recebemos um salário para isso. E esse salário, claro, paga as nossas contas, nos dá uma roupa legal, um carro, um passeio, mas tudo pertence a Deus. E se eu entender que o dinheiro é uma ferramenta para avanço do reino, é semente que Deus me dá para eu plantar. E quanto mais eu plantar, mais eu vou receber sementes. E eu deixo aqui 2 passos práticos. Primeiro deles, reflita sobre o seu trabalho. Você tem consciência que lá você está a serviço de Cristo? Você entende isso? Reflita sobre isso. E o segundo conselho prático é: reflita sobre o seu dinheiro. O quão generoso você é? Mesquinho? Apegado? Ama demais o dinheiro? Ou você entendeu que o dinheiro é uma ferramenta? Então, agora a banda vai tocar e a gente vai ter um momento de ofertas. Eu não vou botar faca no pescoço de ninguém. Eu não vou apelar de forma nenhuma. Eu deixo que Deus fale aos corações de vocês, e cada um sabe como é que Deus trata. Mas eu quero lhes dizer que ofertas são a forma como Deus traz recursos para a igreja dar continuidade na missão. Eu dei um passo de fé lá atrás, e a igreja tem com fidelidade pago o meu salário. Pastor Caprini, Diego, da mesma forma, deu um passo de fé, e a igreja tem cumprido. Pagamos aluguel, pagamos todas as contas em dia, não nos falta, mas também não nos sobra. Tudo é pela fé, e nós queremos avançar. Ofertas financiam a obra de Deus, e ofertas são um teste de fé. Como está o seu coração? É só ver as suas ofertas, é simples. Nós não queremos que você dê o seu nome, não queremos saber, é você e Deus. E nós cremos que Deus proverá o que é necessário para cá. Então, oferta agora é um teste de fé para vocês, para mim também, mas ao mesmo tempo é um exercício. Eu, Bruno, encaro o momento de oferta como um exercício de fé. Todos os cultos eu entrego uma oferta, por pequena que seja, porque é um exercício para mim dar, é um exercício para mim melhorar a minha generosidade. Então o momento de oferta agora é um teste de generosidade e é um exercício de generosidade. Nós vamos cantar todos de pé, vamos adorar o nosso Deus e vamos ofertar. Enquanto cantamos com toda a alegria,